comecei a fazer Ho'oponopono. Isso mesmo. Eu já fiz um tempo atrás e me perdi no meio do caminho, no processo, pela repetição. Mas eu já entendi que não precisa ser 108 vezes, não precisa haver repetição. Precisa haver uma clareza no que a gente fala e a aceitação real do que a gente quer. Ontem, quando eu comecei a fazer a noite Ho'oponopono, eu estava vendo uns vídeos estudando sobre isso, e eu falei assim, bom, se a própria Bíblia diz sobre a palavra, que a palavra tem poder, e a gente já sabe, já entende que tem poder, e tudo entra no nosso subconsciente, eu vou começar a fazer Ho'oponopono. Eu estava vendo um vídeo de uma menina, ela é um doce, a garota. Ela fala sobre espiritualidade e muito sobre Ho'oponopono, também sobre as conquistas dela do Ho'oponopono. E ela falou de um jeito que eu nunca tinha feito. Eu sempre faço: Simone, abençoada, sinto muito, por favor, me perdoa, eu sou grata, eu te amo. Mas ela fez de um jeito que ela falou assim, ela falou o nome dela, esqueci o nome dela, e ela falava: fulana, amada, próspera e abençoada. Ela incluiu duas palavras, por quê? Porque ela tinha falta de amor, ela tinha carência de amor na vida dela. E ela queria prosperidade, por quê? Porque ela precisava de clientes. Aquilo me deu um estalo. E ela falou que depois que ela fez isso, a agenda dela começou a lotar. E ela se casou com uma pessoa com o perfil do que ela queria. E para as pessoas que não gostam e não querem sexo casual, não querem se conectar com esse universo, eu vi muita verdade no que ela falou. Porque quando a gente fala que a gente é amado em todas as áreas. Pelos amigos, pelo parceiro de vida ou a parceira de vida, pelas pessoas que nos cercam, pelo ambiente que a gente está. Sabe aquelas pessoas que são pessoas agradáveis, que tem uma energia, uma vibe que a gente quer estar junto, que a gente gosta de estar com aquela pessoa porque a gente vai rir, vai se divertir? Isso é uma pessoa amada, isso é uma pessoa querida, isso é uma pessoa que todos querem estar juntos. Essa é a pessoa. E todo mundo tem que querer isso pra si. E eu quero isso também. Naturalmente, eu já me relaciono bem com as pessoas, porque eu sempre trabalhei com o público. Então, eu sei chegar e sei sair. Eu sei me relacionar com as pessoas. Mesmo eu sendo muito fechada, introspectiva, mas quando eu determino que eu vou estar num ambiente social, eu tento ser a minha melhor versão naquele momento. Eu tento ser aquela pessoa agradável, sem ferir as minhas posições, né? Mas tentando ser sempre agradável. E quando ela falou amada, eu entendi também nesse contexto. Se ela quer ser uma pessoa amada, é no geral. Também no sentimental, óbvio, mas no geral. E o próspero, todo mundo quer prosperidade em todas as áreas da vida. E eu achei aquilo incrível também. Porque é como se fosse realmente o abençoada. Então eu comecei a fazer ontem: Simone, amada, próspera e abençoada. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu sou grata, eu te amo. Quando eu falei o me perdoa, me gerou uma emoção muito grande. Por quê? Porque eu naturalmente tenho dificuldade em me perdoar. Eu até tenho mais facilidade de perdoar os outros, mas a mim mesma eu tenho dificuldade de me perdoar. E quando eu comecei a me conectar com essas palavras e aceitá-la no meu subconsciente, eu senti que coisas estavam mudando. Óbvio que quando a gente tem muitas crenças limitantes, demora mais isso acontecer e a gente ter essa percepção. Talvez você esteja vivenciando, ou entendendo, ou conhecendo essa coisa do subconsciente, ou da autoajuda, ou da busca interna de evolução. Então isso vai ser um outro processo para você. Mas para mim, que eu já tô nessa vibe há muito tempo, tudo que chega até a mim, tudo que eu aceito, tudo que eu escuto, eu relativizo de uma maneira muito mais rápida. A coisa entra de uma maneira muito mais rápida, para o bem e para o mal. Se eu ouvir uma música que não é uma música legal também, óbvio que eu vou ter que repreender aquela música para não ficar no meu subconsciente. Um exemplo: se eu tô conversando com pessoas e aquelas pessoas estão falando muito mal do governo, das coisas, que tá tudo muito caro, e sim, está tudo muito caro e o governo tá uma porcaria, fato, não tem como, não somos idiotas. São 38 novos impostos. E isso é um absurdo para um país tão rico. Isso, e eu não estou falando sobre homens, eu estou falando sobre a gente, sobre a nossa conta bancária, né? Que a gente está perdendo o poder de compra
fato. Mas eu não posso ficar nisso, eu não posso aceitar isso na minha vida, porque senão vai me gerar medo, vai me gerar caos, vai me gerar pânico, vai me gerar falta de esperança. Então, quando eu rompo de conversas desse tipo, quando eu rompo de músicas desse tipo, quando eu começo a trabalhar, a aceitação é muito mais rápida. E quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, e quando eu comecei a aceitar aquelas palavras ali, veio muito rápido também na minha cabeça. A aceitação veio rápida, a clareza do que era aquilo veio muito mais rápido. E eu senti diferença dentro de mim, como se fosse uma oração. Olha que interessante. A gente sabe que o Ho'oponopono foi feito por um médico que estava numa ala de um hospital psiquiátrico, e ele nem tinha contato com esses pacientes, e ele só fazia esse Ho'oponopono para os pacientes para ver se existia uma melhora, e houve uma melhora muito grande nesses pacientes específicos. Eles melhoraram com o Ho'oponopono. Quem quiser estude sobre isso, sobre, né, quem fundou, como foi feito. Eu não estou aqui para falar sobre esse detalhe, estou falando o que eu estou fazendo e que eu estou aconselhando a você a tentar fazer. Mesmo que você não aceite, só em você ouvir, você não precisa nem falar, só você ouvir o seu pensamento falando o seu nome, falando que você é abençoado, que você é próspero, que você é amado, e falando as palavras: sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grato e eu te amo. São palavras pesadas, fortes. Eu sinto muito. Nem todo mundo tem a capacidade e a clareza de falar para outro ou para si mesmo. Eu sinto muito o que eu fiz comigo. Eu sinto muito, Simone, o que eu fiz contigo. Me perdoa. Eu tenho uma dificuldade terrível. Eu estou tratando isso. E eu vou melhorar muito mais. Eu te amo. Eu já falei aqui no vídeo que tem pessoas que não conseguem falar essa frase. Não conseguem verbalizar que ama alguém. Quanto mais se amar. Olha que louco. Então a gente tem que ter o cuidado de fazer aceitando isso. Aceite isso. Aceite essa verdade. Aceite que você pode mudar, que você pode se perdoar, que você pode se amar, que você pode ser outra pessoa, que você pode ser grata pelo ar que você respira, pela árvore que eu tô vendo, pelos pássaros que estão aqui passando. Podemos ser gratos pelo fôlego de vida, porque a gente tem onde morar. A gente pode não estar onde a gente quer, mas a gente tem onde morar, o que comer, o que beber, o que vestir. Nada nos falta. Se a gente olhar para o lado, se a gente olhar para o Hospital do Câncer, as pessoas que estão lá, se a gente olhar numa praça pública, as pessoas que dormem na rua, nós temos que ser gratos, sim. Todo mundo tem algo a gerar de gratidão. E o grande ponto dessa coisa do Ho'oponopono que eu vejo é isso. É trabalhar no subconsciente essas palavras como aceitação, como transformação real de quem a gente pode ser, da nossa versão melhor, sabe? E com isso a gente pode colocar tudo, como as pessoas fazem, que não é só pra gente, né? Eu quero um carro específico, meu carro abençoado, eu sinto muito, entendeu? Porque a gente vai aceitando e normalizando aquilo como já nosso. A gente vai abençoando aquilo. O abençoar é muito importante. Óbvio que se você não aceitar isso, nem faça, nem perca seu tempo. Mas eu vejo que mesmo as pessoas que fazem para testar, elas têm resultados. Por quê? Porque a palavra tem poder, porque tudo se conecta e acaba ficando no teu subconsciente. Aquilo vai ficar, porque a gente já entendeu que tudo que a gente vê, que a gente assiste, que a gente ouve, que a gente conversa, vai ficar ali. A gente vai criar crenças que vai nos limitar ou que nos vai fazer avançar. A gente já entendeu isso. Então, por isso é tão poderosa essas palavras. Porque são palavras com muita energia, com muita força. São palavras que mudam realmente a nossa mentalidade. Então, hoje a minha dica é essa. Se você quiser algo novo, experienciar algo novo, faça o Ho'oponopono. Ou se você não quiser, se você acha que ainda é uma crença limitante para você, ore. Fale com o Criador diretamente. Se você não sabe falar com o Criador, fale de uma maneira que você está conversando com seu pai, com seu amigo. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu já te agradeço pelo que eu não tenho, mas eu creio que eu vou ter. Em Mateus, o livro de Mateus na Bíblia fala sobre isso, né? Por causa da sua fé, você vai ter. Por causa da sua fé, você vai conseguir. Se o próprio Cristo falou isso, quem é você para dizer que não? Quem é você para dizer que não vai dar? Então, mude a sua mentalidade aos pouquinhos hoje. Esse vídeo faz parte disso, desse teu crescimento, da sua evolução.
do seu crescimento, da sua mudança física, espiritual, sentimental. As coisas grandes vão acontecer diante de você. É isso. Para hoje, o que a gente tem para hoje é isso. Beijo.